A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Há poucos instantes estava orando aqui e eu desci. E quando cheguei lá embaixo, Deus mandou eu gravar uma mensagem para todos vocês. Deus me deu uma inspiração a respeito dos 7 nãos de Deus. Todo crente é chamado para alguma coisa na obra de Deus. Todo crente. Não pense você que Deus chamou você para ficar sentado, parado, para ir aos cultos, não fazer nada. Não pense. O problema de muitos crentes parados na obra de Deus é porque eles não têm uma real comunhão com Deus. Porque quando temos comunhão com Deus, nós descobrimos coisas. Então, eu fiz aqui a relação dos 7 nãos de Deus. Primeiro não duvide de Deus. Segundo não seja impuro. Terceiro não discuta com Deus. Quarto não saia da sua vontade. Quinto não seja apressado. Sexto não pense que será fácil. Sétimo e último não entristeça o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está os 7 não de Deus para a nossa vida. Tudo parte quando Jesus foi abordado com os seus discípulos, que viram as maravilhas de Deus, o que Jesus estava fazendo, o que Deus fazia através de Jesus, os milagres, os grandes sinais. Era tanta coisa forte que alguém chega para Jesus e fala: Senhor, o que nós temos que fazer para fazer as suas obras, essas obras que tu fazes? E Jesus respondendo falou assim: que creia naquele que me enviou. Amém? Uma resposta curta e objetiva: creia em Deus. Aleluia? Então, você crê em Deus? Você crê que Deus possa fazer uma grande obra através da tua vida? Você crê? Porque as dúvidas atrapalham as realizações de Deus em nossa vida. Toda dúvida atrapalha. E Satanás sabe muito bem que fazendo você duvidar, você não vai conseguir alcançar o objetivo de Deus. Aleluia! Uma coisa é certa: não espere que Deus fará as coisas fáceis através de você. Aquilo que é fácil, nós fazemos. Deus nos chama para fazer as coisas difíceis. Fazendo as coisas difíceis, Ele irá nos aprimorar a fazer as coisas impossíveis. Há aqueles que são chamados para fazer coisas difíceis, mas há aqueles que são chamados para fazer coisas impossíveis. Aleluia! É coisa impossível, tipo a queda das muralhas de Jericó. Ninguém sabia como destruir aquela cidade, mas Deus sabia.
Aleluia. Muitas das vezes você olha para você e diz: esse negócio não vai ser fácil, né? Me lembro quando começamos os trabalhos aqui na minha própria casa, e uma irmã chegou para mim e disse assim: olha, pastor Flávio, eu tive uma visão contigo, eu te vi crucificado. E eu falei: eu entendi, irmã. Eu entendi que grande seria o sofrimento, e realmente tem sido grande o sofrimento. Então, não pense você que vai ser fácil, como não foi, desde quando iniciamos os trabalhos aqui, que Deus levantou uma igreja aqui, uma congregação. Isso deu início em 1997, porque nós começamos como um culto no lar. Nós não começamos como igreja, entende? Deus mandou eu fazer um trabalho simples, não um trabalho grande. Aleluia! Que antes de o Senhor me dar ordem para fazer a obra aqui, eu fazia trabalho nos lares, entende? Eu evangelizava nas ruas, eu fazia ar livres, entende? Então, tudo começou assim. Um dia Deus falou para mim: vai para a tua casa que eu vou enviar o povo. E você pensa que o povo começou a vir de um dia para o outro? Não. Tive que esperar 3 meses. Entende? Porque foi logo no final de uma campanha de oração que eu fiz com a minha esposa. Nós orávamos todos os dias no horário do culto às 7 horas. Todos os dias. Quando ia completando 100 dias, Deus me deu a visão. Num dia de chuva muito forte, Deus me deu uma visão do povo entrando por essas portas e nunca mais parou de entrar até hoje. Aliás, esses dias agora não está entrando porque nós estamos nessa pandemia e Deus mandou fechar a porta da igreja e fazer reunião com as portas fechadas. Foi uma ordem de Deus e eu estou cumprindo essa ordem de Deus. Então, como eu estava falando, não espere que Deus vai te chamar para fazer coisa fácil, porque coisa fácil nós fazemos. Deus não vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Deus vai operar naquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível para você. Aleluia! É isso que Deus vai fazer. Então, Deus começou a me incomodar para falar essas palavras. Então, a primeira coisa é: não duvide de Deus, né? Não duvide de Deus. Não pense que Deus vai te dar dinheiro primeiro para fazer a obra dele. Pelo contrário, Deus vai deixar você sem dinheiro. Para ver se você crê nele. Ou você pensa que eu comecei esse prédio aqui com dinheiro? Eu comecei sem dinheiro. Entende? Foi sem dinheiro. Aleluia! Sem dinheiro eu dei início a tudo aqui. E Deus sempre proveu o dinheiro, porque a obra era dele. Eu jamais faria um trabalho na minha casa. Eu sabia do trabalho que ia ser. Nós tínhamos uma casa pequena, né? E nós começamos o trabalho do Senhor dentro do nosso lar. Eu já contei nos meus vídeos, né? Aleluia! Então, a primeira coisa, não duvide de Deus. Entende? Será que Moisés duvidou de Deus? Será que ele duvidou? Depois daquela experiência que Moisés teve com Deus, ele não duvidou mais de Deus. Depois daqueles sinais que Deus operou na vida de Moisés, ele não duvidou mais de Deus. Mas por causa de quê? Porque Deus chamou Moisés para fazer uma obra especial. Não era qualquer homem que Deus ia chamar para fazer o trabalho de Moisés. Tinha que ser Moisés. Entende? Às vezes nós achamos que iremos fazer uma obra semelhante àquele irmão
que obteve um grande resultado. Não, você tem que fazer a obra que Deus escolheu para você. Não vem para cá querendo imitar ninguém, não. Que eu jamais vou imitar alguém. Eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo. Entende? Eu tenho que ser eu. Porque se eu não for eu, não vai ser Deus operando em mim. Tem que ser, aliás, Deus em mim. E eu fazendo aquilo que Deus ordenar. Então, a primeira coisa, não duvide de Deus. Não pense que Deus vai te guiar por caminhos fáceis. Não pense. Então, não duvide de Deus. Dobra teu joelho e fala: Senhor, eu creio em Ti. Segundo, não seja impuro, porque existem pessoas que acham que vai conseguir fazer uma obra de Deus no pecado, no erro. Não, enquanto você não for liberto dos seus erros, dos seus pecados, Deus não vai confirmar a obra em você. O que depender de você, seja santo. O que depender de você, a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. O que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Agora, se alguém não vai ter paz comigo, que eu sei que tem muita gente que não tem paz comigo, porque tem coisas que eu falo, que Deus manda eu falar para certas pessoas que eles ficam aborrecidos comigo, tinha que ficar aborrecido com Deus, mas ficar aborrecido com Deus não é fácil, é mais fácil ficar aborrecido comigo. Mas eu continuo amando essas pessoas, porque eu sei que foi o inimigo que jogou uma seta nesta pessoa. Então, não seja impuro, não seja sujo, procure fazer coisas santas, procure ver na televisão coisas puras, procure ver na internet coisas puras, no YouTube veja coisas puras. Mostre para Deus que tu não vai se sujar, que tu não vai se sujeitar às intenções do diabo em fazer você andar na lama, no erro, no pecado. Entende? Terceira coisa, não discuta com Deus. Não discutir com Deus é não discordar de Deus. Porque você já viu aquela roupa que você compra pela internet e você não vestiu ela, ficou apertada? Ou ficou larga, né? Deus tem uma roupa que vai dar certinho em você. Não vem querer usar a roupa apertada ou a roupa muito larga, que não vai ter um bom caimento em você. Não vai ficar bem. Entende? Então, quando você recebe aquela roupa apertada, já era. Mas se você receber uma roupa larga, você vai poder mandar lá a costureira acertar para você, certo? Então, Deus tem uma obra que dê certinho em nós. Não é aquilo que você escolheu, não. Porque viu, você quer ser um pregador internacional. Você não é pregador nem no seu bairro. Você não prega nem no seu bairro, como é que você vai ser um pregador internacional? Porque tem gente que quer nascer grande logo. Tem gente que no reino de Deus quer ser logo grande. No reino de Deus ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno. E não pense você que Deus vai chamar grande para fazer a obra dele, que Deus não vai chamar grande, Deus vai chamar pequeno para fazer grande. Então não discuta com Deus, entendeu? Deus sempre está certo. Por mais que você ache que Deus errou, Deus não erra, Deus nunca, jamais vai errar. Deus sempre está certo. Outra coisa, não saia da vontade de Deus. Quando você descobrir que o que é a vontade de Deus para a tua vida, não saia da vontade de Deus, permaneça nela. Entende? Permaneça na vontade de Deus. Existem pessoas que querem ajudar Deus, porque acham que Deus está demorando, ele vai logo se apressando na frente para ajudar Deus. Não, ninguém vai fazer a obra de Deus sem a unção e o poder de Deus. Você está vazio? Está vazio? Então não vá pregar não, irmão. Você está vazio, você não está cheio do Espírito Santo. Você tem relações com a sua mulher como uma relação impura. Você tem relações impuras diante de Deus.
Como você vai querer fazer a obra de Deus? Não, você tem que ser puro. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do poder de Deus para fazer a obra de Deus. A igreja não obedeceu o ID de Jesus antes do Pentecoste. Ela só obedeceu o ID de Jesus depois do Pentecoste. Aleluia! Então, nesse período que você sabe a vontade de Deus e a vontade de Deus ainda não se concretizou na sua vida, isso significa que Deus está te preparando. Entendeu? Deus está preparando você. Leva mais tempo para Deus preparar a mim do que fazer a obra dele depois. Entende? Através de mim. Deus primeiro trabalha na minha vida. Deus nos chama para fazer obra simples primeiro. Não pense você que Deus vai fazer uma grande obra. Olha aí, você pensa que Deus fez logo uma grande obra na vida de Moisés? Não, ele ficou 40 anos no deserto. Ali, 40 anos no deserto, Deus preparou Moisés. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, não seja apressado. Sexto, não pense que vai ser fácil. Eu vi um testemunho de uma certa pessoa, que um certo pastor muito conhecido aqui no Brasil, que fundou uma igreja muito conhecida, sabe como ele começou a obra de Deus? Porque ele veio lá da América do Norte. Não, me parece que ele veio do Canadá, ele era canadense. Ele veio para cá, para o Brasil. Então ele se uniu com uma igreja grande, e aí ele aliciou irmãos para começar uma obra aqui. E começou aqui no Rio de Janeiro, sabe? Quando ele ficou mais velho, ele pediu perdão à igreja, porque ele disse que ele tinha errado, entende? Ele começou uma igreja com irmãos que ele tirou de outras igrejas. Ele aliciou irmãos de outra igreja, e não só foi de uma igreja só não, foi de várias igrejas. Ele aliciava e trazia para a igreja dele. Assim ele começou a igreja dele. E Deus deixou. Entende? Mas depois, no final, ele teve que pedir perdão, porque ele disse que Deus estava cobrando isso dele. Aleluia? Então não pense que vai ser fácil, mas não significa que porque não é fácil, que você não vai conseguir. Olha lá o primeiro não duvide de Deus. Uma certa vez, eu era jovem, então eu quis fazer um trabalho grande aqui no bairro de Gardenia Azul. Eu era jovem. Aí levantou uma irmã e disse assim: você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus, porque em nome de Jesus eu vou conseguir. Ela ficou, arregalou os olhos. Aleluia. E eu estou falando isso aqui, e se ela ver esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando com ela. Porque o diabo usou a boca dela dizendo que eu não ia conseguir. Sabe o que aconteceu? Eu consegui. Porque ela achou que eu não ia conseguir juntar todas as igrejas aqui do bairro para fazer. Olha, eu só não consegui com uma igreja, mas com as demais igrejas todas eu consegui. Aleluia! Porque eu dava testemunho. Aliás, eu dou testemunho até hoje de que sou um servo de Deus. Então não pense que vai ser fácil. Então quando Satanás vê que Deus te deu uma tarefa e que vai ser difícil, sabe? Aí ele vai colocar gente para ficar no teu caminho. É que nem Neemias, lembra de Neemias? Veio logo Sambalate com os amigos dele para impedir Neemias. Mas Neemias sabia que não ia ser fácil. Mas Neemias estava sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Então, não seja apressado. Espere, porque as coisas de Deus acontecem. Sabe, um dia o Espírito de Deus falou para mim falar isso para minha esposa. As coisas, Deus manda te dizer, querida, as coisas de Deus acontecem. Entende? Aleluia! As coisas de Deus acontecem. Eu contei num vídeo aqui que Deus tinha me revelado uma irmã aqui na igreja,
que ela estava com um problema cardíaco. Eu fui, orei por ela e coloquei no vídeo que será que Deus curou ela? Ontem eu fiquei sabendo que ela não tem nada no coração dela. O coração dela está muito bem, a radiografia não deu nada, não constatou nada. E ontem Deus me revelou uma irmã com fortes dores nas costas. Só que eu não contei qual era o problema e nem vou contar aqui. Eu vou esperar primeiro ela me dizer que sumiu as dores nas costas, que depois eu vou contar para ela o que Deus me mostrou. E não é coisa boa não, é coisa ruim. Entende? Então, quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas nesse período que Deus está mandando você esperar, Ele está trabalhando na tua vida. Por isso você tem que ser puro, porque a realização de Deus na nossa vida é pura, é santa, é limpa, é na luz. E último, sétimo não de Deus: não entristeça o Espírito de Deus. Quando você vê que aquilo que você faz, costuma fazer, entristece o Espírito de Deus, você chega para Deus e fala aqui: Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Aleluia? Então, vamos repetir? Não duvide de Deus, não seja impuro, não discuta com Deus, não saia da vontade de Deus, não seja apressado, não pense que será fácil, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que lembrar uma coisa: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, como também os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são daqui da terra, os nossos caminhos são daqui da terra. Deus nos chamou para o caminho da fé. Deus nos chamou para os pensamentos do céu. Aleluia! Dê crédito a Deus e deixe tudo por conta dele, porque ele não vai falhar. Deus não falha. Não seja apressado, irmão. Não discuta com Deus. Espera nele, porque o que ele prometeu para você, ele vai fazer. Mas existe muita gente com promessa de Deus que não aconteceu. Sabe por causa de quê? Porque ao invés de você ser santo, você se tornou impuro. Ao invés de buscar a Deus, você buscou outras coisas. Você não se esforça no joelho, você não se esforça para largar sua vaidade, sua carnalidade. É por isso que certas coisas não acontecem na vida de muitos crentes, mesmo eles recebendo promessa de Deus. Aleluia! Então, você que recebeu promessas de Deus, aleluia, se mantenha limpo. Lembra de José? Lembra? José foi cair lá no Egito, mas José não deixou de ser puro. Satanás colocou uma mulher para destruir a vida santa de José. José fugiu dela. Aleluia! José fugiu dela. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque José tinha que se manter puro. José tinha que se manter limpo. Aleluia! Se Deus está demorando, ele não está demorando não, ele está te aprontando. Então, para que ele apresse as coisas em você, se mantenha na luz, se mantenha puro. Que Deus te abençoe.